Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Está na hora e estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. O assunto hoje é o ingresso de jovens nas universidades. Toda família, ou praticamente toda família, sonha que seus filhos estudem numa boa escola, façam uma boa faculdade para ter um futuro melhor ou mais garantido. É o sonho da classe média e também das classes mais baixas. Isso é absolutamente inegável. Ocorre que, segundo alguns estudos, boa parte dos jovens cristãos, quando ingressam na universidade, acabam se desviando em relação à sua fé original. É verdade também que, depois de algum tempo, muitos se reencontram com a fé, mas esse momento de crise, ao ingressar na faculdade e ter as suas convicções espirituais abaladas, é preocupante. Será que não há nada que possa ser feito para evitar isso? Em segundo lugar, por que esse fenômeno acontece? Será que os nossos jovens, os jovens cristãos, são criados de uma maneira tão hermética que eles não têm contato com o mundo e quando vão para a faculdade descobrem alguma coisa que não sabiam antes? Até que ponto isso reflete um isolamento da igreja e da fé cristã em relação ao mundo? Claro, a Bíblia diz que nós não podemos nos misturar e nem praticar aquilo que é do mundo, mas isso tem sido feito de maneira saudável pela igreja? E não seria o caso também das famílias que anseiam tanto para que seus filhos vão para a faculdade, se preocupem com a saúde espiritual deles também antes desse ingresso, a fim de evitar essa ruptura com a fé em termos tão acentuados como as estatísticas apontam? O que podemos fazer para evitar esse problema e também para resolvê-lo em relação àqueles jovens que já se desviaram? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, que, como você sabe, é um produto da Rede Internacional de Televisão. A RIT produz e transmite em tempo real, Vejam Só, para todas as nações das Américas do Norte, Central e do Sul, não é só o Brasil que recebe a RIT, não, e também a Europa. Então você que está aí, onde quer que esteja nesses lugares, seja bem-vindo ao debate de hoje. Vamos discutir o que acontece quando os jovens entram na faculdade, que boa parte deles se desvia da fé original. Para participar desse debate, nós temos conosco o pastor José Libério Lino dos Santos, especialista do assunto. A igreja dele chama-se Toca do Estudante. Pastor Libério, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Weber. É bom estar aqui. Joia, vamos trocar uma ideia aí sobre o assunto. Vamos ver o que a gente pode fazer. Onde fica a sede da Toca do Estudante? A Casa Toca fica no Butantã, na rua Coronel Camisão 185. Ao lado da USP? Ladinho da USP. Legal. Quanto tempo já tem a Toca? A organização Toca do Estudante tem mais ou menos 12 anos. A Toca Comunidade Cristã, que é a igreja não é a Toca do Estudante. Certo. A Toca Comunidade Cristã tem 6 anos. Muito bom, muito obrigado pela sua presença aqui. Do outro lado, um pastor de jovens, pastor Alex Lustosa, da Igreja Metodista Renovada. Seja bem-vindo, paz e graça, pastor. Paz e graça, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Estou muito feliz e eu tenho certeza que esse tema vai ajudar muitos jovens que estão nos assistindo, pais, pastores de jovens, a ajudarem a nossa geração a fazer a diferença. Muito bom estar aqui de novo. Onde é a Igreja Metodista Renovada? A Metodista Renovada fica na Avenida Bosque da Saúde, 225, bem pertinho do metrô Praça da Árvore, 50 metros do metrô. Muito agradecido pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Você é convidado a participar do debate e pode fazê-lo pelo telefone ou pelo site. A nossa linha telefônica fica em São Paulo, então você deve discar 0 operadora 11 33375886 ou então entra direto no site www.vejansó.com.br. Vote na enquete, você pode ganhar prêmios muito especiais, daqui a pouco eu os mostro para você. Antes, nós vamos assistir a reportagem que apresenta o tema de hoje. Vejam só.
Alguns jovens usam certos argumentos para justificarem o afastamento da igreja quando ingressam na universidade. Dos mais citados, a falta de tempo para congregar e ler a Bíblia encabeça a lista de desculpas esfarrapadas. Mas o envolvimento exagerado com tudo que faz parte do ciclo acadêmico é a principal razão que distancia o jovem cristão dos princípios bíblicos. Principalmente o vínculo de amizade com ateus ou pessoas de outras crenças, que pode influenciar o cristão de maneira negativa, causando o esfriamento da sua fé se assim permitir. É o que vem acontecendo nas universidades dos Estados Unidos. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Christian Consult, 58% dos jovens se afastaram da igreja ao ingressar na universidade. Por aqui não tem sido diferente. Apesar da distância geográfica entre os Estados Unidos e o Brasil, o comportamento conflituoso do jovem cristão ao se deparar com esse universo produz questionamentos comuns nos dois países. Lá, outro estudo ainda aponta um considerável crescimento de ateus nas universidades. Grupos de proteção ao ateísmo e humanismo se organizam periodicamente em campos universitários para implantar a ideia de que o secularismo é fundamental na vida dos estudantes. A identidade não religiosa tornou-se algo tão importante para muitos deles que boa parte passou a ver o cristianismo como algo de pouco valor no mundo moderno. Tanto que muitos estudantes secularistas estão prontos para combater a evangelização feita por grupos religiosos. O ateísmo que hoje se espalha pelas universidades de vários países é organizado e defendido por estudantes que estão dispostos a não abandonar a ideologia ceticista e convencer tantos quantos puderem. Por isso, muitos jovens se desviam da fé ao irem para as universidades. E o Vejam Só discute como lidar com isso. Tá aí. Esse é o assunto de hoje e você que já passou pela faculdade ou que está passando ou tem filhos ou netos que vão para a universidade é convidado prioritário para o nosso debate, né? Nós queremos saber que tipo de solução ou resposta você poderia dar para esse tipo de enfrentamento a esse problema. 3337-5886 em São Paulo, 0 operadora 11, né? Ou vejamsó.com.br. Pastor José Libério Lino dos Santos, exatamente o que é a toca do estudante e que tipo de formação você tem para lidar com universitários? A toca do estudante ela é uma ONG cristã. Não é um ministério, não é uma missão, não é um projeto, é uma ONG que tem vários pontos de trabalho. 2 básicos. Grupos pequenos de espiritualidade cristã dentro da universidade e projetos voluntários. Então, isso é o que a gente faz, espalha a turminha lá e conhece cristãos ou não cristãos e estabelece grupos pequenos de conversa de espiritualidade em torno da espiritualidade cristã, essa é a ideia. E projetos voluntários, porque nem todo o colega da gente, amigo da gente de faculdade, quer participar de um grupo desses. Mas você chama ele para participar de um projeto de ajuda humanitária no sertão nordestino, como nós vamos, por exemplo, agora para a Bahia, chama-se nosso projeto voluntário de férias. E ele tem lá uma habilidade, ele pode usar isso para ajudar uma outra pessoa. Ele é convidado para ir. Aí você fala assim, mas você vai levar um camarada que não é cristão para um negócio desse? Vou. Porque ele vai ajudar, por exemplo, como estudante de medicina, como estudante de direito, como estudante de engenharia. E quem vai falar de Jesus? Sou eu que sou crente. Aí lá ele escuta também. É o jeito dele não poder fugir. Por exemplo, teve um caso que um garoto foi por causa da menina. Todo mundo sabia que ele foi por causa da menina. Pô, Libério, o cara vai por causa da menina. Eu sei. A menina era crente. A menina era cristã, né? E ele não. Bom, ele foi, no meio do projeto, ele perguntou, esse negócio de Jesus, o que é? E aí a gente estava limpando esgoto quando ele perguntou isso. Né? Mas que é isso? Jesus é assim, assim. Ele quis saber mais, hoje esse menino é crente. A menina dançou, ele já arrumou outra. Então, a gente tenta pegar de uma outra forma, vai fazendo parcerias com entidades e tal. Não, ela está lá, ela continua firme lá. Né? Então, a Toca faz isso, a organização Toca Estudante faz isso. Você estudou o quê? Eu estudei teologia e sociologia. Sociologia não terminei. Tá, joia. Muito obrigado pela sua presença aí. Sua formação é batista, né? Eu sou pastor batista, mas minha formação é outra coisa.
Pastor Alex Lustosa, ele é da Igreja Metodista Renovada. Pastor Alex, e o irmão, desde quando é pastor de jovens, né, lá da Igreja Metodista Renovada, e se você já tem alguma experiência universitária? Sim, eu trabalho como pastor mesmo desde o ano passado, mas eu trabalho com jovens desde 2007. Né, eu sou formado pela Metodista em Comunicação Social, com ênfase em Rádio e TV. Passei 4 anos na Universidade Metodista, onde eu pude entender o que o diabo tem feito com os estudantes, as ofertas que têm sido dadas a cada um dos jovens que estão lá, crentes ou não crentes, dependente da religião, as ofertas. Nós temos feito um trabalho através das células, de células, né, eles chamam de pequenos grupos, nós chamamos de células. Nós estamos inserindo agora o contexto celular dentro das universidades. Jovens cristãos que fazem parte da igreja, que estão sendo discipulados, acompanhados. Então eles estão abrindo dentro das suas universidades, nas suas salas de aula, células onde eles vão trazer e evangelizar os seus amigos. Através de relacionamento, através de testemunho pessoal, através do compartilhar da palavra de Deus, de ouvir as dúvidas, os questionamentos, os lamentos dos alunos, dos convidados, dos alunos e das pessoas que estudam naquela universidade. Recentemente, agora, no começo do ano, nós alugamos o auditório de uma universidade aqui em São Paulo, e a nossa ideia é pelo menos 80 células até o final desse ano dentro das universidades. Nós começamos tem um mês, nós abrimos 3 células e até o final do ano nosso objetivo são 80 células em escolas e universidades, escolas do ensino médio e universidades. Então nós alugamos um auditório, levamos os nomes das universidades, de todas as universidades de São Paulo, e lá nós oramos, demos uma palavra, e foi algo assim sobrenatural que o Espírito Santo fez lá, e nós cremos que nós vamos avançar dentro das universidades. Esse sistema de células que vocês implantam é vinculado ao G12? Não. Como eu falei da outra vez, a gente trabalha dentro da visão do MDA, que é a visão do pastor Eibe, da Igreja da Paz, lá em Santarém. Então a nossa igreja, a Igreja Metodista Renovada, ela está dentro da visão do MDA, que é método de discipulado apostólico. Então nós cremos no discipulado 1 a 1, e também cremos de pequenos grupos que nós chamamos de célula, que se unem uma vez por semana, num local específico. Há algum tempo aqui no Brasil, você falou em célula no Poder de Igreja, tem que explicar. É do G12 ou não é, porque senão dá encrenca. Sim, não, a nossa visão, nós trabalhamos debaixo da visão do MDA, método de discipulado apostólico. Beleza. Está feito o esclarecimento. A Priscila Porto, da capital da Bahia, diz assim: bom, no meu caso aconteceu o contrário. Quando fui aprovada no vestibular para ingressar no curso de psicologia, meus irmãos em Cristo me alertaram para que eu prestasse muita atenção, para não me desviar dos caminhos do Senhor. Ao ingressar na faculdade, comecei a não concordar com as teorias que eram contra o reino de Deus. Então tranquei a matrícula por um semestre. Porém, retornei, pois decidi fazer a diferença como uma psicóloga cristã. Me formei há 1 ano e a minha fé continua inabalável e firmada na rocha que é Jesus. Você não estudou psicologia? Me parece que da outra vez você veio aqui, você falou um pouquinho de psicologia. Cara, na verdade o que eu estudei foi datilografia. Média 110 toques por minuto. É isso que eu estudei. Eu costumo brincar com a turma. Meu irmão, você é do tempo da datilografia? Claro. Então explica, porque... É aquele negócio que aqui é máquina, gente, sabe? Máquina? Que máquina? Que máquina, sabe? É máquina Olivetti, linha 88, essas coisas e tal. Mas deixa pra lá, a gente conta isso em uma outra hora. Mas é uma ironia, Eber, né? A gente vê esse tipo de postura hoje, porque a universidade ela surge no contexto religioso. Verdade. A primeira universidade que a gente tem notícia não foi nem a universidade cristã, foi uma universidade islâmica no Cairo. E as universidades mais antigas que nós temos hoje, que são as que levantam as bandeiras do ateísmo e essas baboseiras todas, invariavelmente todas surgiram no contexto da religião. Eu acabei de chegar da universidade, 2 universidades, de Pádua, lá na Itália, e Coimbra, em Portugal. E as 2 surgiram no contexto religioso. Coimbra, por exemplo, tinha a escola de teologia. Hoje não tem mais. Harvard, que todo mundo fala, o MIT da Harvard, Harvard isso, Harvard aquilo, começou como um seminário. Sabia disso? Não. Harvard começou como um seminário. E hoje é uma baita de uma escola conceitualista. Se eu não me engano, Harvard ainda continua com seu curso de teologia. Não tenho certeza, não. Mas é um contrassenso. Princeton eu tenho certeza Princeton, que começou... Não, esse está firme lá. Parece que ainda continua lá, mas também. De origem presbiteriana. Exatamente. É muito interessante esse negócio, né? E aí, de repente, parece que há uma transmutação de valores aí,
e a espiritualidade Mas aqui religião... no Brasil, as universidades também não são. A PUC, ligada à Igreja Católica. Sim, PUC. A Universidade Mackenzie, a presbiteriana. A Universidade Metodista, de onde veio a minha filha estudou lá. Fez o mesmo curso que você, talvez vocês tenham sido colegas, né? Do pastor Alex. Então, a universidade ainda continua vinculada à igreja. Em grande medida, sim. A USP não, no USP? caso, a USP é tradição francesa, iluminista e por aí vai. Né? Mas é um contrassenso, é uma coisa interessante para a gente conversar. A doutora Maria de Holanda, também da capital baiana. É na família, sobretudo nos lares cristãos, que encontramos a base para a vivência espiritual e a convivência nos tempos atuais. É lá que exercitamos todos os dias, através da convivência diária entre seus membros, através do diálogo, do amor, todas as questões que envolvem o nosso dia a dia. Entrei na faculdade de Direito aos 18 anos, há quase 30 anos atrás. Havia saído de um colégio cristão e, como já tinha uma base sólida, uma família bem estruturada, era frequente na igreja, vivendo os valores cristãos do Evangelho, não tive nenhum problema, embora tenha convivido nesse período com pessoas de todos os credos e até incrédulas. Bom, você participa do programa pelo 33375886 em São Paulo ou pelo vejamsol.com.br. Eu vou interromper um pouquinho o nosso debate a respeito do assunto de hoje, que eu tenho um outro assunto muito importante para tratar com você. Você se habilita a ganhar prêmios. Para ganhar... Muito bem. Vamos lá. Eu queria saber do pastor Alex se é comum a experiência, né, que a gente viu lá daquela internauta, a primeira que eu li, que ela foi estudar e acabou se afastando da escola porque entrou em conflito e resolveu parar. E depois voltou para a faculdade, se formou em psicologia e tal. Isso é comum na sua experiência, de ver esse tipo de coisa? Parar e tem que ver por que ela parou. Se foi para reavaliar a sua fé, para fortalecer a sua fé... Ela não concordava com as teorias que vão contra o reino de Deus, segundo ela falou. Não costumo ver isso com muita frequência, não. Né? Os jovens da nossa igreja, os jovens que eu conheço, não costumo ver eles pararem para reavaliar isso, não. Eu vejo eles parando por outros motivos, mas o nosso trabalho ele é muito fundamentado no discipulado 1 a 1. Então, quando o jovem ele ingressa na universidade, ele está muito firme, muito certo das suas raízes, de Jesus Cristo, da rocha que é Jesus Cristo. Então, eu não vejo isso acontecer. Porque mas não tem crente banana que entra na faculdade, na tua igreja? Crente banana? Olha, eu posso falar para você que acontece um caso ali, outro aqui, então, mas a grande maioria não vejo dessa forma. Porque eu não consigo enxergar um crente banana. Eu vejo que o grande problema... Eu te mostro. Não, existe das dezenas de milhares, existe. Então. É isso que eu estou falando. Mas eu não consigo aceitar essa situação. É isso que eu vejo que é um grande problema da nossa geração, dos pastores, da liderança. De enxergar uma situação como essa e achar que isso é uma situação normal. Que a gente vê, mas a gente não pode aceitar isso. Concordo. A gente tem que fazer com que haja uma mudança de mente, que o jovem entenda quem ele é de verdade. Eu acredito que muitos jovens que se perdem dentro desse número aí de 58%, que a gente estava até discutindo se era Brasil, se era Estados Unidos, eu vejo que o grande problema disso aí é que o jovem ainda não conseguiu entender qual é a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Porque quando nós entendemos a nossa real identidade, nós descobrimos que nós não nascemos para ser influenciados pelo sistema, mas nós nascemos para influenciar. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então, a diferença do seu trabalho, o trabalho do pastor Libério, é que você está na igreja local, trabalhando com os jovens que vão para a faculdade e para os que já estão lá ou que já saíram da faculdade. Mas o pastor Libério... Só assim, essa questão, e a gente entende isso, que até é um dos tópicos da pesquisa. A gente não pode esperar o cara chegar lá para começar um trabalho. A gente tem que ter esse trabalho já antes. Então, nós fazemos o quê? Pré-adolescentes. A gente já começa um trabalho de pessoas de 12, 13 anos. Então a gente começa a ter um acompanhamento mensal com eles, transmitindo aquilo que eles vão encontrar já na escola. E também fazemos um trabalho com os jovens que estão ingressando na universidade. Então eles não chegam lá, nossa, que mundo. Eles sabem o que eles vão encontrar lá. Eles sabem que o sexo, a libertinagem, a droga, tudo que envolve essa questão de faculdade, ele já sai sabendo, ele já chega na faculdade sabendo o que ele vai encontrar, mas ele já chega sabendo também quem ele é em Cristo.
É isso que eu vejo. A experiência do pastor José Libério é já dentro da escola, você vai ao encontro dos estudantes que já estão lá. Encontra muito crente banana lá? Ou... Gostei desse negócio aí. Ó, eu só queria, antes de responder essa questão aí, o Alex, você está reforçando uma imagem da universidade, Alex, que não é real. Você colocou aí que o ambiente que o cara vai encontrar dentro da universidade é sexo, libertinagem, drogas. Você está pegando um grupinho pequeno dentro de uma universidade que faz muito barulho e está dizendo que é todo mundo assim. Não é assim. A primeira coisa que entender qual é o contexto de universidade. Do jeito que você colocou, da impressão que o cara caiu na universidade, agora ele vai transar com todo mundo, vai beber todas e vai largar Deus. Não é por aí a coisa. Nós encontramos 3 tipos de pessoas, vamos dizer assim, os crentes dentro da universidade. Basicamente, 3 tipos. O primeiro tipo é aquele que ele passa no vestibular, o pastor vai, preocupado, bate nas costas dele, alguém até mencionou isso aí no e-mail. Cuidado lá, hein? Cuidado com aquele lugar, que aquilo lá é perigoso, não sei o que e tal e tal. E ele chega lá, ele se depara com ideologias diferentes, com gente de costumes diferentes e tal e tal. E como ele leu lá no Salmo 1, que ele não pode se misturar com esse pessoal, que ele não tem que sentar com essa turma, então ele fala, realmente a liderança estava certa, o pastor estava certo, eu não vou me misturar com esse pessoal. Ele passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos na faculdade, ele só faz amizade com alguém porque ele é obrigado a fazer trabalho em grupo. E olhe lá, ele é um verdadeiro agente secreto, ele é tão secreto que nem Deus sabe que ele está lá dentro. Esse é um. O outro caso é o cara que passou no vestibular, só que ele já tem uma pendenga com o diácono, ele já discutiu com o pastor, ele já está meio assim com a família e tal. E aí ele ouve o mesmo conselho. Só que ele chega lá, ele começa a ler os clássicos, ele vai, poxa, espera aí, não é do jeito que me contaram, há outras possibilidades e tal. Ele não abandona a fé, ele dá aquela esfriada, né? Mas ele abraça tudo, então ele vai participar das festas, vai participar dos movimentos e tal e tal. Esse cara também não reparte nada de Jesus com ninguém, porque ele não quer que as pessoas saibam sua identidade secreta enquanto cristão. Esse tipo de gente foge de mim na faculdade. É muito interessante, eles fogem da gente. Porque às vezes quando eu conheço, eu falo, e aí, como é que vai na sua igreja? E perto dos colegas, você vai na igreja? Veja bem, né? O cara tem que se explicar. E tem um terceiro tipo, que é assim, o cara olha para aquele ambiente e fala, tem coisa boa aqui, tem coisa ruim. E dá para equilibrar vida acadêmica com uma espiritualidade sadia. Dá para fazer isso. É com esse tipo de gente que a gente tem tido melhor êxito. E isso envolve tanto gente que já é cristã, vinda de igreja evangélica, protestante, vamos dizer assim, e gente que não tem nenhuma tradição protestante evangélica que o seja. E temos alcançado muita gente nessa maneira. É por aí que a gente vai. Agora, infelizmente, por conta do barulho que esse pequeno grupo faz, todo mundo solta a bomba na universidade. Não, lá é o antro da perdição, o antro do ateísmo, e não é assim. Coisa não é por aí. Meu filho trabalha lá na USP. Eu estudei na USP, meu filho trabalha lá. E agora, há pouco tempo, ano passado, teve o exemplo lá da questão dos maconheiros, o pessoal defendendo o uso da maconha, pararam a universidade, invadiram a reitoria. Mas de 45 mil pessoas dia que frequentam o campus da USP, tinha 100 fazendo esse barulho. E boa parte deles funcionário do sindicato. Isso é que a imprensa não fala. Eu não sei por que a imprensa não fala, porque eles sabem. Então não dá para você generalizar. Não era nem estudante, era funcionário sindicalizado, funcionário do sindicato, não pode ser mandado embora, né? Que vai lá e defender os interesses dos traficantes, é óbvio. Uma outra questão que a gente tem observado é o seguinte, estava comentando ali antes da gente entrar no ar. No Brasil, a gente está pesquisando isso e estamos constatando. Era uma coisa que eu via empiricamente. Eu via, mas eu não tinha como afirmar. Eu posso já afirmar que no Brasil, o grande número de evangélicos universitários que nós temos hoje no Brasil, eles estão vindo, são da geração dos anos 90 para cá. Você vai lembrar, quando você estava na sua mocidade lá, num grupo de jovens da igreja que você fazia parte, você perguntava para 30 jovens, quem vai para a faculdade aqui? Quantos iam levantar a mão dos 30? 3, no máximo. 3. Desses 3, quantos iam fazer alguma espécie de seminário ou curso teológico?
certo? Hoje é o contrário. Hoje você pergunta, quem não está na faculdade? Todo mundo está na faculdade. Um ou outro não levanta a mão porque ele está para entrar. Isso é bom, por um lado. Primeiro que demonstra que crente não comete suicídio intelectual, porque essa é a ideia que se tem. Que crente, cristão, sério, ele cometeu suicídio intelectual. É ótimo. Por outro lado, esse pessoal não está lá, eu vou fazer uma afirmação com muito carinho, tá? Não está lá para repartir o evangelho com ninguém. Esse pessoal está lá para tirar o pé da jaca ou botar o pé na jaca, eu nunca sei dizer qual que é, alguma coisa com a jaca aí. Ele quer se livrar da onde o pai dele não conseguiu, ou foi depois de casado, ou a mãe, e onde o avô nunca sonhou. Ele não está lá para o evangelho, está lá para ter um canudo, ganhar dinheiro e sustentar a família. O que há 30 anos atrás você com curso técnico fazia. Sim. Certo? Esse é o grande problemaço para as igrejas que não estão sabendo lidar com essa geração. E por causa da própria vida acadêmica, né, a pessoa desenvolve um senso crítico mais aguçado, e a igreja não é exatamente um lugar muito apropriado para se exercer esse senso crítico da maneira como se espera numa universidade. Ela não se preparou para isso, essa é a verdade. Nossas igrejas hoje, a maioria delas, são igrejas do pessoal de nível médio, que são os líderes das igrejas, gente boa, trabalhando, e que não está preocupado com as demandas acadêmicas atuais. Então claro. O camarada está... E aí, bumba, né? O camarada chega, né? Nós temos um menino, que hoje ele é professor na Federal de Lavras. Foi um dos nossos primeiros frutos. Doutor em Física, está montando o departamento de pós-graduação da Federal de Lavras. Esse menino foi visitar nossa escola dominical uma vez. Foi aí que eu comecei a acordar para algumas coisas. E nossa igreja era tida como uma igreja moderninha. E de repente ele pergunta, professor escola dominical, mas meu irmão, eu só queria entender se esse negócio do dilúvio foi universal ou foi local. Pronto. Armou uma confusão na classe, o professor virou para cima dele e falou, peraí, você não acredita na Bíblia? Ele estava tentando entender, ele tinha cabeça de físico. Ele foi ganhando campos. Quando ele levanta uma questão dessa, o professor já jogou na cara dele, você não é cristão, você não crê. Então, e aí, tá a briga foi armada. Então isso é normal, isso aqui é costumeiro acontecer. E esse tipo de jovem, ele não quer conversar com a igreja instituída. É complicado, ele não quer conversar. E não é porque ele não crê, é porque ele gostaria de ter uma possibilidade de conversar sobre alguns assuntos que para nós são tranquilos. Deixa eu passar aqui para você, que eu esqueci, a enquete, depois a gente vai voltar para o debate, né? A enquete de hoje é a seguinte, quem entra no site já vota direto, quem ligar, né? A pergunta é, qual é a melhor maneira de lidar com esse problema? O problema da evasão da fé, né? O universitário cristão vai para a faculdade e acaba se esfriando na fé. Como lidar com isso? Primeira resposta, ter na igreja uma programação com temas de interesse desses jovens, que é o que o pastor Libera acabou de falar. Tem que estar preparado para responder se o dilúvio foi universal ou local e discutir isso de uma maneira um pouco mais científica dentro do contexto da igreja, para mostrar que a gente não é cego, nem tapado. Segundo, trabalhar com os adolescentes se antecipando para evitar que isso aconteça, que é o que o pastor Alex está defendendo aqui. Né? Então, você sabe que o adolescente vai para a faculdade mais cedo ou mais tarde, então deixa ele preparado para o que ele vai enfrentar lá. Terceira resposta, esperar que os desviados voltem, porque Provérbios ensina isso. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Então, ele desviou da fé, ele vai voltar. Aí quando ele voltar, a gente trabalha com ele, né, com quebrantamento. Até parece que é mais fácil. Sei lá. Até parece que é mais fácil. Vote na enquete e você pode ganhar prêmios. Deixa eu ler aqui uma mensagem e quero comentar de vocês dois. Quem escreve é o pastor Renato Arbues, da Igreja Presbiteriana Conservadora. Ele mora em Senhor do Bonfim, lá na Bahia. Olá, irmãos. Creio que esse tema seja um dos mais importantes dos últimos meses. Minha opinião é de que a igreja precisa eleger uma programação que privilegie a formação de uma cosmovisão cristã relevante. Como ensinava Paul Tillich, é preciso ouvir as questões levantadas pela sociedade e respondê-las à luz da palavra de Deus. Como pastor, confesso que passei a me preocupar muito mais com a situação dos jovens cristãos universitários depois que me aproximei do espaço acadêmico. É um lugar materialista, cético, existencialista
e, por isso, um terreno pantanoso para aqueles que não foram bem fundamentados nas Sagradas Escrituras. Um abraço a todos e que Deus os ilumine. Pastor Renato. Né? E aí, você fez teologia também? Não. Não sou formado em teologia, sou formado em rádio, TV, né? Comunicação social. Né? Tenho uma base da igreja, pastor, de discipulado, de acompanhamento, e então eu vejo que o pastor Joel mesmo, ele fala, a gente precisa trabalhar muito cuidado. A gente estava até falando, os cursos de teologia hoje, universitários, estão praticamente falidos. Né? Quando eu fiz faculdade, uma das matérias ela era uma matéria mista, então vinha alunos de todos os cursos. E por incrível que pareça, os piores eram os alunos de teologia. Então os meus amigos que não eram cristãos, eles ficaram abismados com o tipo de postura, de comentário, as coisas que eram faladas. E falando que o pastor Libério falou, né, a questão do contexto, eu não quis dizer que todo universitário chega, eu estou falando de uma experiência que eu vivi, né, na nossa igreja, eu falo muito daquilo que eu vivo, é isso que, assim como o pastor está falando, eu também estou falando. O nosso contexto tem universitários da USP, tem alunos que fazem medicina, tem alunos que estão fazendo mestrado na USP, e o contexto acadêmico da USP é totalmente diferente, eu vejo, daquilo de outras universidades. Por exemplo, eu estou falando daquilo que eu vi. Quando eu estava na faculdade, a primeira coisa que eu vi na primeira semana foi lá no pátio da Metodista, as pessoas que eu nem conhecia chegaram e falaram assim, aqui é o seguinte, se você nunca transou, você vai transar, se você nunca fumou, você vai fumar, se você nunca ficou chapado, você vai ficar chapado. É assim que funciona na faculdade. Foi a primeira coisa que eu vi de alunos universitários. Então eu estou falando daquilo que eu vejo, de sentar frente a frente com alunos universitários, questionando não a questão do existencialismo, de dilúvio, se foi universal, se foi local, e alunos falando, olha, eu não aguento mais, é mulher para todo lado, é droga a todo lado, é esse o contexto que eu estou falando. Eu vejo que existem faculdades que não é essa a realidade, e que não é todo o universo de uma faculdade, mas eu me preocupo porque... E como é que você se defendeu dessa abordagem tão carnal? Tão carnal. A forma como eu ouvia que essa pessoa me falou, fiquei quieto, não respondi, nem dei continuidade, mas durante 4 anos, essa mesma pessoa depois veio me abraçar e ela não ouviu um palavrão, eu não fumei um cigarro de maconha, ou seja, qual for, nunca tomei um gole de cerveja, ou seja, lá o que for de bebida alcoólica, e terminei os meus 4 anos de faculdade, sem me contaminar. Mas uma coisa que eu me arrependo muito, e que eu falo para todos os jovens hoje, a gente não pode ser um crente 007. Deus me deu uma mensagem em cima disso. Eu passei 4 anos na faculdade, dei um testemunho pessoal, mas não abri a minha boca para compartilhar Jesus Cristo. Isso tem uma coisa que eu me arrependo amargamente hoje, uma coisa que eu falo com tristeza, é de ter estudado 4 anos numa universidade e não ter levado ninguém para Jesus. E hoje eu tenho que correr atrás do tempo perdido. Os amigos que estudaram comigo, eu tenho investido de reencontrá-los. Você se formou em que ano? Eu me formei em 2007. Então eu tenho buscado reencontrá-los novamente para poder compartilhar a minha fé, aquilo que eu tinha feito. Uma dessas minhas amigas, eu reuni com a minha esposa, nós recebemos um convite dela para jantar, e ela falou assim, olha, eu estou muito feliz porque eu estou indo para a Austrália fazer um curso de energias, de naturismo. E quando ela começou a falar aquilo para mim, eu só não chorei na frente dela porque ela estava tão feliz com aquele comentário, com aquela nova experiência. E eu e a minha esposa nos sentimos assim constrangidos. Então nós tivemos que fazer um plano daqui do Brasil lá para a Austrália. Na outra oportunidade que nós tivemos, que ela veio para o Brasil para ver a mãe dela, nós chamamos ela, levei ela para a igreja, a gente deu uma palavra, depois saímos para jantar e entregamos uma Bíblia. E nessa Bíblia estava escrito, nós nunca tivemos coragem de falar, eu nunca tive coragem de falar abertamente quem é Jesus Cristo para você. Eu te peço perdão por isso, porque eu sei o que você está passando, o que você sofreu, então eu quero recuperar o tempo perdido. Semanas depois ela nos mandou um e-mail falando que está lendo a Bíblia todos os dias. Nós temos discipulado ela via internet, passando textos da Bíblia para ela ler e trazendo questionamentos e debatendo com ela. E ela mandou um e-mail, estive numa igreja aqui na Austrália, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Obrigado porque vocês não desistiram de mim, mesmo que o tempo tenha passado. Que bom. Então eu vejo que a gente precisa se posicionar e o jovem precisa falar. Ele precisa compartilhar. Você está corroborando com o que eu disse. Sim. Você é o primeiro grupo de cristãos que eu disse que chega na faculdade. Passa lá, é uma pena. Eu sei porque a gente acompanha gente assim, que chega no último semestre, o cara quer ganhar o tempo perdido e já era. Sim. Aí não tem mais o que fazer. Agora, por exemplo, você está falando da USP. Eu sou aluno USP, fiz FEFELESH. Você faz ideia o que é FEFELESH? Não faço ideia. Pois é. Eu fiz também. Então,
E na época dele era pior ainda. Olha o que saiu aí, tá vendo? Tá vendo? Meu irmão! Ô irmão, esse é o meu irmão também. Aí, veja só, você vai encontrar esse cara que chama você para uma festa, para balada, mas, por exemplo, você vai encontrar lá gente que vai te chamar para participar de uma manifestação política, e vai encontrar, por exemplo, na USP, já há quase 10 anos, um grupo, em quase todas as unidades que a gente tem lá, por exemplo, no Butantã, com um folhetim na mão, dizendo assim, entrou na USP e agora? Você precisa de ajuda. Está aqui, ó, informações úteis que você precisa, está aqui. Nós somos gente que tem um relacionamento com Jesus Cristo, queremos conversar com você. Está aqui o mapinha da universidade, eu não trouxe esse negócio come bola, devia ter trazido um para mostrar. E olha, a gente faz contato assim com centenas de estudantes que escutam os vários convites. Talvez o que te assustou é que você pegou o primeiro cara que chegou e falou essa... Mas todo estudante vai se deparar com todos os grupos. Isso aí, eles vão... E tem. A militância é forte. Nossa, o negócio é fera, é feroz. A militância, eu me lembro quando eu entrei na história lá, foi em 76. O Vladimir Herzog tinha acabado de ser morto. O negócio era feio. E as facções, né, dos estudantes, todas disputando os calouros. Né? É uma briga boa, a briga é muito boa. Então, a militância é realmente muito forte. Tem que chamar um intervalo, a gente volta já com o Vejam Só. A gente foi para a porta da Igreja da Graça, aqui da sede de São Paulo, e perguntou para as pessoas o que elas sugeririam em relação aos jovens que se desviam da fé quando vão para a universidade. Vejam só. 58% dos jovens se desviam da fé quando entram na faculdade. Como lidar com isso? Olha, isso tem que saber o porquê. E geralmente deve ser por causa de drogas. Acontece que muitas pessoas estão se perdendo por falta de não aprender. Na palavra de Deus diz assim, o meu povo estão sendo destruídos por falta de entendimento, por não conhecer as escrituras. Então lá todo mundo vai na parte do interesse, de ser o médico, de ser o mecânico, de ser isso e de ser aquilo. Esquece de Jesus. Sendo da parte mais importante, que é Jesus. Tem muitos que não têm estrutura em casa para poder lidar com isso. Então eu acho assim, a base está na família. Se você tem um bom diálogo em casa, você não vai dar ouvidos a amigos lá fora, né? Quanto mais você ora, quanto mais você aproxima de Deus, mais fortalecido você está. A partir do momento que você vai deixando esse compromisso de lado e a sua fé vai se esfriando, a tendência é a carne, a tendência é aquilo que não provém de Deus ir crescendo. Então cabe à pessoa ter uma meta, ter um propósito firme de buscar a Deus todos os dias. Bom, eu acredito que vai da personalidade de cada um. Desde que alguns foram criados na igreja e se desviaram quando grandes, e outros que acabaram de entrar na igreja, mas por algum motivo, por alguma falha, talvez, da igreja ou de algum irmão da igreja tenha se desviado. Mas eu acredito que seja de cunho subjetivo da pessoa mesmo, do encontro que ele teve com Jesus Cristo. Legal. O Jonas Lustosa de Carvalho, ele mora aqui em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, né? Ele vai nessa direção, ele diz assim: hoje tenho orgulho de dizer que estou fora dessa estatística, graças a Deus estou me formando. Continuo firme com Deus e fazendo a diferença mesmo em uma universidade católica. Sexo, drogas e o mais comum, sexo e drogas é o mais comum e existe aos montes nas universidades. Acredito, como líder de jovens e adolescentes, que a igreja deve sim mostrar a realidade, porque, como foi citado, o grupo é pequeno, mas barulhento. E se nossos jovens não estiverem preparados, eles facilmente entrarão nesse barulho. Mariana Lucas, da capital de São Paulo. Sou estudante da USP, hoje no 3º ano da faculdade. Conheço e admiro o trabalho da Toca. Sabe quem que é a Mariana? É a Mari, minha companheira de aventuras. O ingresso foi muito difícil para mim. Pensava que a faculdade era tudo isso, um lugar só de gente mundana. A Toca surge nesse contexto que equilibra a espiritualidade, ação social, vida acadêmica e muito apoio ao estudante, para qualquer coisa, desde um lugar para dormir no dia da matrícula, ao banho depois do trote e principalmente o discipulado. Vocês fazem isso? Vocês dão banho no cara? É que assim, ó, o cara chega no dia do trote, até a gente quer desvincular esse negócio aí, né? Mas é muito comum. A gente fala muito de USP porque a Toca começou na USP, começou comigo lá na USP, 10, 12 anos atrás. Então o cara chega, ele troteado lá, como diz a brincadeira. Precisa de um apoio,
A gente pega o cara, dá roupa nova para ele, dá banho para o cara, né? E não é só com o estudante USP que a gente faz isso. A gente tem, por exemplo, gente hoje do Mackenzie morando na Casa Toca. Está chegando uma menina que era da UEL, da Universidade de Londrina, e vai morar na Casa Toca. Tem gente que veio de outras universidades, outras faculdades menores, e que precisa passar uma ajuda e tal, vem, a gente suporta esse pessoal. Agora veja que legal. Então, a ação com quem já está na faculdade vai desde a implantação de um grupo pequeno de estudo bíblico e oração e apoio mútuo, que é o que vocês chamam de célula, né? Até o respaldo, oferecendo, digamos, entre aspas, uma família, um refúgio, uma casa para a pessoa. O nome Toca quer dizer exatamente isso, lugar seguro. Então. Porque a universidade não é segura para ninguém, qualquer uma delas. E seja ele crente ou descrente. Se o cara chegar lá desavisado, ele se perde. Então, nossa função dentro das universidades é dizer, olha, cara, você não precisa andar por aí. Vem cá que a gente te dá uma ajuda aqui, entendeu? Tem lugar que você pode contar e tem, como é que fala, gente espalhada. Nós passamos o final de semana falei pro Alex ali, com o grupo do CEL, Comunidade Evangélica Universitária, lá da Federal de São João del Rei, de Ouro Preto, né, de Ouro Branco, de Minas Gerais, que vieram com a gente aqui ver como é que funciona a coisa e tal. Então é nesse aspecto que a gente vai andando. Eu só queria aproveitar, Heber, que eu sei que tem muita gente do interior que assiste a gente. E às vezes a gente concentra o assunto aqui em São Paulo. É verdade. Porque São Paulo é uma maluquice, né? São Paulo é doido. E aí, por exemplo, o que a gente descobriu? Há muitas cidades no interior, muitas igrejas de cidades no interior de São Paulo, por exemplo, isso pode ser aplicado ao Brasil, em cidades universitárias. E que literalmente essas igrejas estão em pé de guerra com os estudantes universitários, por várias razões, porque eles são barulhentos, eles fazem festa, eles vêm de outra cidade, não vão ficar na cidade e tal e tal. Mas há várias maneiras de você servir esses estudantes que chegam anualmente na sua cidade. Normalmente, por exemplo, ele vai precisar montar uma república para morar. Invariavelmente vai precisar disso. Olha, as igrejas podem oferecer uma cama velha que não está usando mais. Pode fazer um bazarzinho lá para utensílios domésticos. Sabe quando você quebrou um pessoal da igreja presbiteriana ali de Barão Geraldo, umas senhoras, rapaz, na Unicamp, elas pegaram aqueles conjuntos quebrados de louça, jantar, essa coisa toda, e ofereceram para os estudantes que não tinham nada. Quer dizer, não é uma coisa quebrada, é que... Não, o que quebrou ficou faltando peça. Ficou faltando peça, isso aí. Né? Por exemplo, os meninos chegam perdidos, desesperados, procurando lugar para morar. Né? A igreja qualquer igreja pode fazer isso, especialmente no interior, que as propriedades são grandes, normalmente tem uma casa grande, pode hospedar o pessoal lá. Às vezes o cara vai com o pai, com a mãe, procurar um lugar para morar e não tem um amparo de ninguém. A igreja pode abrir a porta, é um baita de um campo missionário. A igreja precisa aprender a fazer isso, e dá para fazer, bem tranquilamente. O trabalho de vocês lá com as células que vocês estão implantando nas faculdades é basicamente o quê? Resume rapidinho para nós, pastor Alex, qual é o conteúdo do que se faz uma célula? Então, o que a gente tem enxergado, a gente montou uma comissão de universitários da USP, de outras universidades de São Paulo, que é onde nós estamos inseridos no contexto, e nós avaliamos aquilo que seria interessante, porque o que eu vejo, né, e que eles me falaram, que o contexto que alguns grupos evangélicos dentro das universidades, eles abordam o evangelho, o cristianismo, não é uma forma muito atrativa para o jovem, ele atrai muito jovem já cristão. E qual que é o nosso objetivo com as células? É atrair os não cristãos. Então o nosso maior objetivo com essas células são os não cristãos. Então é um tempo muito reduzido de célula, de contexto, de 25 minutos a 30 minutos, porque não adianta você falar para o cara ficar mais uma hora e meia, ele já está lá, sabe, cansado, já ouviu o professor, então é um contexto menor, e nesse tempo eles vão poder orar uns pelos outros, vão poder compartilhar a palavra, vai ter um tempo de louvor, e lá eles vão ter um tempo realmente de comunhão. Quantas pessoas fazem parte da célula? Então aí varia muito. Por exemplo, uma das nossas células tinha 40 pessoas. Isso, né? Não é uma célula. Então,
porque cresceu, e de não cristãos, porque o que eu enxergo hoje, que nós precisamos trazer os não cristãos para as células, trazer os não cristãos para o Evangelho. Então, quando a gente fala de contexto de células em universidade, de grupos pequenos, de trabalhos universitários, você vai fazer e vai chover de crente. Só que não é essa ideia, né? Tem um pastor que eu conheço que ele fala assim, quando tem uma reunião de crente, numa festa, em algum lugar, você tem que jogar uma bomba, porque esses caras têm que sair fora. Cristão gosta de falar com crente, ele não gosta de se relacionar com outras pessoas. E é isso que as células que a gente tem implantado, elas fazem. Elas são células voltadas para não cristãos. Então elas são atrativas. Então, mas aí eu não entendi. Vamos supor, eu sou um não cristão. Sim. Tá? Aí você me convida, eu vou lá na reunião da sua célula. Eu chegar lá, eu vou ter que orar por você? Eu não sei orar, não sou cristão. Não. Vou cantar o louvor, eu não sei cantar. Nesse primeiro momento, não. Então, por isso que a gente fala, tem toda uma série de estratégias. As músicas que são tocadas, são músicas que as pessoas pegam fácil. A pessoa tem que estar preparada já para... 3 palavrinhas só. Pega fácil. Pega fácil, mas hoje existem outras músicas que pegam fácil também. E essa pessoa, esse líder, ele já tem que estar preparado para isso. Ele tem que estar com uma música lá impressa para poder ajudar. Ele tem que procurar dentro do contexto, dentro de uma universidade hoje, você tem dentro da mesma universidade, pessoas da mesma igreja, né, no que a gente podem ajudar nesse primeiro momento, de pessoas orar. Essas pessoas... E os caras aceitam a oração? Aceita. O mundo está desesperado. Seja universitário, seja no trabalho, o mundo está desesperado por Jesus Cristo. É isso que eu quero fazer com que as pessoas entendam, que os jovens entendam, de se posicionar dentro da faculdade, já que é o tema que nós estamos falando hoje, de se posicionar. Né? Eu errei, por isso que eu falo, colaborei com a pesquisa, com os 3 pontos. Você faz parte da estatística. Mas o que eu falo, a gente não pode insistir na burrice de continuar errando. Então, eu estou falando assim de testemunho pessoal. Eu acho que, já que você está usando o seu exemplo, no meu caso, eu acho que eu fui para o extremo oposto. Né? Eu hoje não faria o que eu fiz. Eu ia à escola, eu estava num momento em que os estudantes estavam se articulando para fazer a revolução política que acabou acontecendo alguns anos depois, né? E estou falando dos anos 76, estava ainda governo militar. Eu ia para a escola levando a Bíblia. Eu levava a Bíblia de capa preta, tal, por em cima da carteira, né? Eu era sócio do Clube do Livro, quando saiu o livro Arquipélago Gulag, eu ia lendo no ônibus, eu gastava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Né, o Arquipélago Gulag, eu quase fui apedrejado lá. Aí eu falei, vocês não são pluralistas? Não, isso não existe. Democracia na universidade não existe. Pois é. O que impera na universidade é a ditadura da incredulidade. Aí que tá. Não, isso é bobagem. O pessoal diz que é pluralista, que é aberto. Isso é, olha, eu falo para eles dando risada na cara deles, porque eles não suportam ouvir qualquer coisa que não corrobore com o que eles creem. Exatamente. Então, isso é bobagem. Isso em qualquer universidade, qualquer contexto que você vai, universitário, é assim. Né? Agora, eu estou aqui encucado. Você disse que, Alex, que vocês tentam fazer uma coisa que seja atrativa para o jovem. Realmente o tempo é curtíssimo, a gente tem que saber se virar com isso, né? Mas você não está reproduzindo o modelo de culto da igreja quando você faz isso? De forma nenhuma. O modelo de culto da igreja é um modelo que você vai, senta, assiste e vai embora. Você não tem a oportunidade de compartilhar. O modelo que a gente faz é um modelo que você ouve a palavra e você tem a oportunidade de compartilhar aquilo que você está ouvindo. Então é uma apresentaçãozinha rápida? Sim, rápida. E o pessoal pode discutir sobre o assunto? Pode. Acho que é o antigo grupo de eco. Parecido. Estudar, compartilhar. Você tem a oportunidade de compartilhar. Você não vai lá simplesmente ouvir. E o tempo é o grande, que eu enxergo que é o grande segredo. E os caras não ficam questionando? Então, aí o líder tem que estar preparado. Mas o contexto que a gente fala, mas no contexto que a gente faz, ele já está preparado. O texto que ele vai usar não é algo que vou buscar aqui agora. A gente dá para ele algo que ele vai poder contextualizar, justamente para ele não ficar numa enrascada como essa. E é claro que também a gente não vai deixar o cara sem resposta, ele vai poder perguntar. E o cara tem que ser no mínimo inteligente. Se ele não sabe, não responde na hora, espera, vai pesquisar, vai buscar em Deus e vai responder depois. Não precisa dar resposta imediata para ninguém. Né? O que a gente mais precisa hoje é de Francis Schaeffer. Né? Nem me fale. Vai ter até um congresso do Labri aqui do Brasil. Vai ter? Agora em julho, sim. É onde? Em Minas Gerais. O meu pessoal de Campinas está tratando disso lá. Vai ser interessante. Eu não vou não, foi para vocês podem ir, eu não vou não, sou velho para essas coisas. Mas já estão lá na caravana dos 20 lá. A Priscila deve estar assistindo a gente aí.
Estão lá preparando. Né? Francis Schaeffer, infelizmente, já partiu, está com Jesus, ele foi ateu, converteu-se, e o prazer maior dele era conversar sobre ciência com cientistas. Ele era uma mente brilhante, né? Então, e quando o cientista descobria que ele conseguia conversar quase que de igual para igual, sendo cristão, mudava, porque esse é o grande preconceito, né? Sim. Quem é erudito imagina que quem crê em Jesus é tapado, ignorante, analfabeto, besta. Né? Infelizmente a gente deu muita margem para que isso fosse levado adiante, né? O Schaeffer já falava isso nos anos 50, rapaz. A gente já dá muita margem. A gente já abriu isso lá atrás. Assim, o que eu vejo, e aquela senhorinha lá do VT, ela falou o texto lá que fala que o povo perece por falta de conhecimento. Eu estava compartilhando isso essa semana com a minha esposa. Né? Os cristãos não conhecem a Bíblia, os cristãos não leem a Bíblia. Isso está mudando hoje. Mas infelizmente ainda muitos cristãos, muitos pastores nunca leram a Bíblia inteira uma vez. Eu tenho, para mim, no meu coração, esse ano de ler a Bíblia inteira pelo menos 2 vezes. Porque as pessoas ficam com tantos questionamentos na cabeça e não leem a Bíblia para procurar saber o que Deus fala, o que a palavra de Deus fala. Então, por isso que eu tenho incentivado os nossos jovens, cara, leem a Bíblia, porque lá você vai encontrar resposta para as suas perguntas, para os seus questionamentos. Legal. Entendeu? Wanderson, ele mora em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Tenho 17 anos, creio que a alta taxa dos desvios de jovens que entram na faculdade tem muito a ver com a falta de interesse do jovem pelo estudo bíblico, e não apenas com alguma discordância com o ensino da faculdade. Na escola pública comum, que todos frequentam, já existem problemas e tentações suficientes para desviar o jovem. Tenho, por exemplo, eu mesmo, que tive no ensino médio por 2 anos um professor de história ateu, que às vezes fundamentava suas aulas nos efeitos negativos da religião no mundo. Mesmo assim, consegui resistir às tais tentações e ainda consegui tirar proveito de outros ensinamentos do mesmo professor. O jovem que se desvia do evangelho tem pouca base bíblica para perseverar na igreja. Fernando Bispo, que mora na capital do Rio. Sou missionário entre universitários. Minha experiência é muito semelhante à do pastor José Libério, da Toca do Estudante. Muito do meu trabalho consiste em ajudar estudantes cristãos a perceber que é possível viver a vida universitária e uma espiritualidade saudável. Encontro muitos estudantes cristãos com um discipulado fraco, principalmente sobre questões sobre a veracidade da Bíblia, questionamentos sobre as experiências emocionais que viveu e pontos delicados da fé, além das divergências teológicas. Essa é a tua experiência também? Na verdade, quando a gente começou com a Toca, eu só queria descrente. Eu fiz parte de um grupo de pesquisa que reunia gente da história, da geografia, da matemática, da engenharia, e trabalhamos num projeto de incubação de cooperativas. E de repente eu percebi que eu era o guru do grupo. O único cristão evangélico era eu, e eu fiquei por 2 anos com esses meninos, de vários grupos, eram 20 pessoas, e eu falei para eles, olha, eu não tenho nem vocação nem vontade de ser guru de vocês. E nós vamos conversar sobre muitas coisas. Ali eu aconselhei sobre namoro e tal e tal. Eram todos, nenhum oriundo de igreja, né? Contudo, durante o processo desses 2 anos, logo no começo, nos anos 2000 e qualquer coisa, foram surgindo cristãos na minha frente. E eu até dei uma de Gideão lá com Deus lá, falei, olha, se acontecer tal coisa assim, 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 eu vou entender que o senhor quer que eu lide com os crentes. Porque eu não queria lidar com os crentes. E aconteceu exatamente o que eu achava que não ia acontecer jamais. Né? Eu sabia que não ia acontecer. Deus fez uma malandragem comigo, né? E aí, tá bom, eu vou lidar com os cristãos. E quando eu comecei a lidar com os cristãos, eu vi que a briga é muito maior. Por quê? Volto a dizer, foi aí que comecei a fazer essas perguntas. Por quê? Porque nossas igrejas não estão preparadas para lidar com o fator universidade. 1. Segundo, não havia necessidade para os nossos pais fazer esse curso universitário. Então, o mundo era outro. Era outra conversa, né? E terceiro, vamos dizer assim, impetuosidade e ousadia juvenil faz com que o diálogo fique mais curto, mais difícil de acontecer, porque a meninada
quer saber tudo, não quer mais ouvir, não quer conversar e tal e tal. Então não é só culpa da igreja ou da família. O cara também é complicado, é teimoso. Muito dogmático. Exatamente. Eu descobri que, por exemplo, os jovens cristãos universitários são 3, 4, 5 vezes mais tradicionais que qualquer vozinho de 80 anos que eu conheço aí. E os caras têm medo de mudar algumas coisas básicas na vida para que eles mesmos avancem. E a gente tem lidado com isso. Infelizmente, uma das coisas que precisa mudar com urgência é o tempo do programa, porque acabou. Verdade, acabou o tempo. Eu já tenho que entregar o sinal, a diretora está buzinando a minha orelha aqui. Então obedece a chefe. É terrível, é. Eu queria agradecer então ao pastor José Libério Lino dos Santos, da Toca do Estudante, e também ao pastor Alex Lustosa, pastor de jovens da Igreja Metodista Renovada, sede aqui de São Paulo. E o contato dos dois está no site vejamsó.com.br. Você entra no site, na aba convidados, você encontra o contato dos dois, pode convidar para palestras, pode mandar e-mail tirando dúvidas, enfim, pode mandar oferta, né? Verdade. Sem citar as palavras exatas, lá a palavra de Deus diz que uma das funções da fé é levar cativo todo o conhecimento aos pés do Senhor Jesus, que é o centro de todas as coisas e que a tudo dá sentido e vida. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça de Jesus, nos encontramos no próximo Vejam Só.